Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer a quinta questão da seção 1.4 sobre conjuntos enumeráveis, tá? Então olha só como esse exercício aqui é legal. Prove que o conjunto Pn de todos os subconjuntos de n não é enumerável, tá? Ou seja, a gente vai considerar aqui o conjunto formado por todos os subconjuntos dos naturais e a gente vai ver que isso não é enumerável, tá? É interessante porque eu vou deixar aqui no card, tá? A gente provou que a coleção de todos os subconjuntos finitos do conjunto dos naturais era enumerável, tá? Agora aqui, o diferencial é que a gente está considerando qualquer subconjunto, inclusive os subconjuntos infinitos, tá? E aí a gente vai ver que isso vai causar um diferencial, já que o resultado aqui é que Pn não é numerável, tá bom? Então vamos lá. Vamos mostrar que isso aqui não é numerável, tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma demonstração por contradição, tá? A gente vai começar supondo que Pn é sim enumerável. Então, se Pn é numerável, vai existir o quê? Vai existir uma bijeção, né? Uma enumeração aí, certo? Uma bijeção de n para Pn, certo? Ok. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai considerar um elemento aqui bem especial. A gente vai fabricar um elemento que vai fazer com que a gente encontre a nossa desejada contradição, né? Que a gente quer encontrar uma contradição aqui, certo? Então, a gente vai considerar o seguinte elemento. Olha só. A gente vai considerar o conjunto formado pelos números naturais que cumprem a seguinte propriedade. O n ele não pode pertencer à sua imagem pela função f. Ou seja, eu tenho aqui o número n. Eu quero saber se ele está nesse meu conjunto x aqui que eu estou construindo. O que eu faço? Eu olho para o f de n, né? O n está aqui, ele vai no f de n. O f de n vai ser um elemento do conjunto das partes dos números naturais, ou seja, vai ser um subconjunto dos números naturais, tá? Cuidado para você não confundir aqui. Isso aqui é um subconjunto do conjunto dos naturais. E aí, para me saber se o meu n ele pertence a x ou não, é só eu ver se esse n ele pertence a f de n. Se ele pertencer a f de n, então ele não vai estar em x. Certo? Por quê? Porque x é formado por aqueles que não estão na sua imagem por f. Ou seja, se o n não pertence a f de n, aí sim eu posso dizer que o n está em x. Certo? Agora, se o n pertencer a f de n, ele não vai estar em x. Certo? E esse cara, claro, ele é formado por números naturais, então ele com certeza é um subconjunto dos naturais, tá? Ou seja, ele com certeza ele é um elemento de Pn, né? Ele é um subconjunto dos naturais, tá? Então, se for necessário, dar uma pausadinha no vídeo, né? Porque é um pouquinho complicado tentar entender quem é esse conjunto X, mas a parte importante é essa que eu acabei de apagar, inclusive, né? Se o n ele está em f de n, então ele não está em x. Se o n não está em f de n, então ele está em x, né? Com essas duas afirmações, você consegue saber quem é que está em x e quem é que não está em x. Claro, né? Isso aqui é um conjunto abstrato, né? Certo? Ok, então olha só o que a gente consegue a partir desse conjunto x definido dessa forma bem peculiar. É o seguinte, note que não vai existir um número natural tal que a imagem desse número natural é igual ao x. Ou seja, o que eu estou afirmando aqui é que esse conjunto x, que eu sei que é um elemento de Pn, porque ele é um subconjunto dos naturais, ele não vai ser atingido por ninguém através da função f. Ou seja, ele não vai ser imagem de ninguém. É isso que eu estou dizendo para você e é isso que eu vou provar, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Para todo m natural,
a gente vai explicar agora por que que isso aqui acontece, tá? F de M para qualquer M natural vai ser diferente do conjunto X. Por quê? Aí aqui a gente analisa dois casos. O primeiro é se o M pertencer a F de M. Se o M pertencer a F de M, a gente sabe que M não está em X, certo? A gente sabe que M não está em X. Ou seja, aqui a gente encontrou um elemento que está em F de M e um elemento, e esse mesmo elemento não está em X, tá? Ou seja, esse elemento M, ele é uma diferença entre o F de M e o conjunto X. Ou seja, nesse caso aqui, você tem que o F de M é diferente do X. Porque M é um elemento desse cara, mas não é um elemento desse cara, certo? Agora vamos para o outro caso. O outro caso é o caso em que o M não pertence ao F de M. No caso do M não pertencer ao F de M, o que vai acontecer, por definição do conjunto X, é que esse M está em X, porque ele cumpre a propriedade necessária para estar em X. E nesse caso, a gente novamente encontrou uma diferença entre F de M e X, pois eu encontrei um elemento que ele está em X, mas não está no F de M, certo? Ou seja, em qualquer um desses dois casos, eu consigo encontrar sempre uma diferença entre F de M e X para qualquer que seja o M. Ou seja, eu consigo concluir que F de M sempre é diferente de X, né? Ó, em todo caso, ou seja, nesses dois casos que nós vimos, acontece que o X é diferente do F de M. E isso gera uma contradição. Por que que isso gera uma contradição? Porque a gente disse que essa função aqui, ela é uma bijeção. Só que eu acabei de provar que ela não é sobrejetiva. Por que que ela não é sobrejetiva? Porque eu provei que existe um elemento de Pn, ou seja, um subconjunto dos naturais, que não é atingido por ninguém através da função f. Tá? Então, mostrei que a função f não é sobrejetiva e isso me dá uma contradição, pois de início a gente tem que f é bijetiva, né? Então, se a gente encontrou uma contradição supondo que Pn é enumerável, é porque então a gente vai concluir que Pn não é enumerável, tá bom? E assim a gente conclui a demonstração desse exercício, tá? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.